a troca que a música proporciona é arrebatadora. Tem shows que eu entro doente, tava com febre e saio curada. A minha criação toda, ela tem esse caráter de um encontro amoroso muito raro para aquela época. E não sei se esse termo é muito comum no Brasil, eu nunca vejo muito ele ser usado, mas é uma família interracial. Quando eu comecei a cantar com meu pai, eu não pedi. Depois eu escolhi a música. Eu entendia também que fazer música era ser como o meu pai. E hoje eu acho que eu consigo ter uma clareza que eu quero exatamente poder ser eu mesma dentro de todas essas referências. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro, processo de cura. Descolonize o pensamento. A nossa condição, assim, ela era muito simples. Meu pai era um artista independente. No momento da cena da música brasileira, onde ser um artista independente era completamente diferente do que hoje, né? Onde grandes artistas também são artistas independentes. Ele fez a opção de viver na periferia porque era realmente mais barato. E eu estudei sempre na Zona Leste. Estudava numa escola estadual lá na Penha. A minha mãe é branca, loira, de olhos azuis, descendente de italianos. O meu pai era negro, nascido no interior de São Paulo, na cidade de Tietê. E a cunhada da minha mãe fazia teatro. E a minha mãe foi assistir uma peça dela. Essa peça, o meu pai fazia o papel de Tiradentes. A minha mãe se apaixonou. Ela era mais velha, viúva, tinha uma filha. Que futuro ela teria com um negro artista, mais novo, mais jovem? O meu pai se chama Itamar Assunção e a minha mãe se chama Elisena Brigo. Um dia a gente estava saindo de casa e meu pai estava levando a gente até o metrô. Ele estava de bermuda sem camisa, de mão dada com a minha mãe e eu do lado deles. A gente conversando, descendo a rua. E o policial encostou, assim, paisana, 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 não sei o quê, já saiu com a arma, meu pai já deitou, já isso era diário, né? Então, para nem deixar minha mãe falar, minha mãe, do que vocês estão falando? Do que você está falando? Itamar, o que está acontecendo? Meu pai, frio no chão, e eu, os vizinhos, já aquele escândalo. E a minha mãe não foi muito além. Meu pai fumava maconha, cheirava cocaína. Bom, deve ser alguma merda a ver com essa merda. A primeira coisa que ela pensou. Minha senhora, eu vou explicar para a senhora, não sei o que a senhora não está entendendo. Sou um policial, estou a paisana, peguei aqui o elemento está no chão, eu estou aguardando o meu amigo que está vindo, a gente vai levar ele para a 10ª, não sei das quantas. Agora eu preciso que a senhora faça, me acompanhe para ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência e dizer exatamente o que estava acontecendo. Ela, o que estava acontecendo é que ele é o meu marido, nós estávamos indo até o metrô. Itamar, o que aconteceu? O que você fez? Meu pai falou, eu não fiz nada. Você pode levantar ele do chão, por favor? Meu pai falou, não, Zena, não precisa. A minha mãe, ele vai levantar você. Você vai levantar ele do chão agora. E aí o cara foi. Ela falou, e agora você vai pedir desculpa pra ele na frente da minha filha. Meu pai falava, Zena, pelo amor de Deus, não faz isso. Nem olhava pro cara assim. O policial falou, vocês me desculpem. Desculpa, menina, desculpa aí, vizinho. Nós estamos procurando um elemento. Ela, já sei, um elemento preto, né? Um preto. Vocês estão procurando um preto. Aí vem um preto, pronto, joga ele no chão. E aí ele ficava em silêncio. Ele entrou em casa e ficou assim, acho que uns 10 dias sem falar uma palavra. Às vezes eu olhava para ele e tinha um risco branco, assim, da lágrima, porque ele era bem preto, né? Então ficava aquele branco, sabe? Aquele caminho de sal. Foi quando eu fui entender o que é privilégio branco. E entender por que aquilo incomodou, ele falou. Nunca seria possível um policial pedir desculpa para mim ou para qualquer outra pessoa se a sua mãe fosse negra. Se ela fosse preta, ela estava no chão junto comigo. Então isso também derrubava
uma parede muito dura entre ter uma militância e fazer arte. Ou fazer arte com militância, ou... Eu acho que ele nunca quis, ele nunca se posicionou desta forma artisticamente. Mas ele tinha uma postura muito esclarecida sobre isso. E também acho que tentava esclarecer para ele mesmo como lidar com o fato de amar uma mulher branca, ter filhos com essa mulher. Essas minhas filhas são o quê? Acho que ele também se questionava. Comecei a cantar com ele, eu tinha 17 anos. Eu não falei, pai, eu quero ser uma cantora, eu amo o que você faz, eu amo música e eu gostaria de cantar. Mas eu cantava, eu escrevia, quase secreta, assim, muito tímida. E a Yara Renault, que é filha da Alzira Espíndola, ela me convidou para cantar. E a gente começou a fazer umas coisas, compor, se encontrar e ficar cantando, tocando. E aí meu pai observou e falou, eu vou fazer um show, não sei aonde, assim, bem um pouco de descaso mesmo. Vocês querem lá fazer vocal, você e a Yara? Acho que vai ser bom aí, pode ser legal, ganha um dinheirinho. E assim foi. Então eu comecei a cantar com ele e tudo que eu aprendi até um determinado momento foi com ele. De cante com o olho aberto. Eu ficava assim, cantava com o olhinho fechado, daí ele vinha bem pertinho até eu sentir. E aí ele levantava o óculos e fazia. E aí eu abaixava. E depois eu falava, pra você é fácil, né? Você fica de óculos escuro. E aí depois ele falava, abra o olho, olha as pessoas, olha para as pessoas, olha para o público, olha pra gente no palco. Às vezes alguma coisa aconteceu com o instrumento. Enfim, ele sempre me dava orientações teatrais. Mas eu entendia também que fazer música era ser como o meu pai. E ser como o meu pai era muito difícil. Era muito triste, era muito dolorido. Ele sofria muito fazendo música, ele sofria muito sendo o artista que ele foi. Eu entendo hoje, talvez, a tristeza que tinha no corpo do meu pai como uma característica dele. Ele não era triste, era um cara divertido, engraçado, fazia rir. As músicas dele são cômicas. Mas ele tinha uma dor. Ele tinha um corpo de dor. E ele tinha um orgulho em falar sobre isso, em expressar, em falar dói, eu não sei porquê. Isso faz muito mal às pessoas todos os dias. Elas não entendem por que dói um açoite que não foi neste corpo. Mas dói ainda. Ele sofria muito com a interpretação da pessoa que ele era como incompreensível ou à frente. E meu pai, ele se dedicava, assim, absurdamente para compor. Então, eu entendia também que compor era escrever dia e noite. E lá na frente, eu fui entender que eu tinha um corpo só diferente. Que eu tinha o meu jeito de escrever, o meu jeito de cantar, o meu jeito de me relacionar com o mercado. Rosa fugiu da polícia, rebolou na pista, se aculturou, chorou, viveu a morte enquanto gerava uma vida. Eu realmente não me interesso pela maioria da forma como o mercado se configura. Não me interesso mesmo. Isso não quer dizer que eu não queira ganhar dinheiro com o meu trabalho, que meu trabalho não tenha valor, que meu trabalho não pode ser compreendido. Isso falando de mim. Quando eu falo do meu pai, então, vezes 1000 isso. Minha mãe falava, Tamar, pelo amor de Deus, a gente vai morrer de fome, você negou a participar da trilha da tal novela. Eu falava, não vamos morrer de fome e não vou fazer nenhuma novela, jamais você vai me ver numa música na novela. Perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. Só. Aliás, meu pai falava sempre essa coisa, assim, o trabalho, né? Trabalhar é bom, trabalhar é importante, mas inventaram isso. Eu não faço música incansavelmente porque preciso trabalhar. Eu só faço isso porque eu não sei fazer outra coisa. Não sei. E nem gosto. Quem é farinha no bolo não sola.
Quem centeio integra o pão, quem liga os ovos a todos, consola quem é o calor do fogão. Eu tive medo que as pessoas esperassem que eu fosse a continuidade. Hoje eu tô mais em paz mesmo com isso, né? O fato da morte física, ela ajuda a gente a elaborar coisas. Então, eu não tenho como fugir disso ou escapar. Eu aceito essa missão. Consigo, tijolo a tijolo, mostrar que eu sou uma pessoa diferente do meu pai, mas que ele está em mim. Eu acho que a música, ela é um milagre toda vez para mim. Me lembra um ritual mesmo de energia. No final do show, eu gosto que apague as luzes e aí é muito maravilhoso, porque a gente fica só sentindo mesmo a música. E às vezes eu desço e danço com as pessoas. E é gostoso também perceber a surpresa, porque quando eu chego lá embaixo e a pessoa tá com o olho fechado, assim, e aí ela abre o olho e eu fica uma... Ah, nossa, que legal! E daí a gente se abraça, mas não esquece que eu tava aqui, continuei. Eu resolvi lançar o meu disco. Eu comecei a gravar já tá andando, tá caminhando. Mas eu resolvi não ter esse desespero, porque eu achei, pensando muito, assim, que eu tinha que me dedicar um pouco ao trabalho do meu pai e da minha irmã. Minha irmã morreu faz 1 ano, eu tenho um sobrinho que tem 12 anos, que vive com a minha mãe. Eu gosto de cuidar deles também. Eu gosto de poder fazer isso. O que mais me preocupa é a gente conseguir catalogar a história, o afrofuturismo para trás. Os nossos antepassados que foram afrofuturistas, e todos eles. Por exemplo, a situação lá do Cais do Valongo me faz pensar em vários outros lugares, em vários outros corpos importantes para esse afrofuturismo, né? Eu tenho realmente muito respeito pelas pessoas que estão se dedicando a estudar a história negra no Brasil, que estão contando essa história, que estão recontando, que estão trazendo o orgulho negro mesmo. O afrofuturismo que mais importa, talvez, para mim, seja o do corpo que não inventa uma beleza para se achar belo. Tem integridade e verdade consigo mesmo. A minha filha tem 15 anos e ela se entende preta desde pequena. Ela questiona aquela mulata do livro, que eu não questionei quando eu tinha a idade dela. E essa sensação que eu tenho do Brasil é um momento que é um início. Acho que é um início para transformações muito profundas. Eu acho que não tem volta. Afronta, então.